Na sua Rádio Cultura, política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta. Elaine Dias. 1h54, hoje segunda-feira, dia 12 de março de 2018. Muito boa tarde a você, ouvinte Cultura. Boa tarde a você que está ligando o rádio nesse instante, para você que estava acompanhando Cultura Informa, junto com o André Santiago aqui na sua programação da Rádio Cultura, começando mais um Cultura Entrevista, e hoje o assunto é tecnologia e empreendedorismo. A gente convidou aqui para os nossos estúdios o Adriano Medeiros, coordenador do Núcleo de Tecnologia do Armazém da Criatividade do Porto Digital aqui em Caruaru. O Perseu Bastos, também coordenador do Núcleo de Empreendedorismo. O Perseu tá já chegando, mas o Adriano já tá por aqui e pode nos falar um pouquinho, inclusive, sobre o trabalho dele no Armazém da Criatividade aqui em Caruaru. Eles vão falar também sobre o Mind the Biz, um programa de oficinas, mentoria e coaching para startups. Você vai saber detalhes também sobre esse assunto aqui nessa entrevista de hoje. Cultura Entrevista tem um oferecimento de Sismuc Regional, Trabalho e Luta em Prol dos Servidores Municipais de Caruaru e região Agreste Central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Livraria Lisier, sua melhor opção em livraria, por trás do Colégio Diocesano. Casa do Fogueteiro e utilidades repleta de novidades com preços imbatíveis em utilidades e fogos de artifício. Vem aproveitar. Rua da Conceição, Centro Caruaru. Brinde Graf, a melhor em sinalização e brindes personalizados e promocionais. Rua Porto Alegre, Centro, fone 3721-3400 Caruaru. E Dr. Valti Guimarães, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e medicina esportiva. Marque sua consulta 3095-7266. Dr. Valti Guimarães, ortopedia com qualidade. Adriano, seja bem-vindo ao programa Cultura Entrevista. Muito boa tarde. Boa tarde, Elaine. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite para vir aqui novamente abrir esse espaço para a gente falar sobre o Armazém da Criatividade, tecnologia e empreendedorismo. Então, Adriano Medeiros, coordenador do Núcleo de Tecnologia. Quando a gente lembra de tecnologia, a gente já pensa logo em um monte de parafernália, né? Um computador, smartphone, e vai. Mas a tecnologia vai muito mais além disso, não é? A tecnologia, ela está tão misturada no nosso cotidiano que a gente não consegue nem mais perceber onde é que ela está. E um aparelho como o Armazém da Criatividade, que tem tecnologia em todos os níveis de criatividade que você possa aplicar, né? Você entra lá, você acha que é uma coisa sobrenatural, inacessível, você tem que ser um engenheiro, um designer, um expert, e é muito pelo contrário. A gente traz tecnologia de ponta, mas para que pessoas comuns que tenham ideias empreendedoras queiram desenvolver seus negócios e expandir. Quando você fala assim que as pessoas pensam que não é para todo mundo, tem muita gente que eu conheço que quando vai lá no Armazém da Criatividade, fica pasmo assim. Nossa, tem isso aqui em Caruaru? Porque realmente é um ambiente muito bonito, principalmente visualmente falando, e também é um ambiente confortável e, além do mais, é de muita utilidade, né? Ele é bem utilitário. Sim, com certeza. E vale a pena ressaltar que, além de ser um ambiente bonito, moderno, acessível, é o seu dinheiro. Ali é dinheiro da Secretaria de Tecnologia do Estado. Só que é gerido pelo Porto Digital, através de uma parceria público-privada. O Porto é uma organização social sem fins lucrativos, e aquilo é disponível para a população. Ele é bonito, ele é fácil, ele é acessível. É só você chegar lá e contar qual é a sua ideia, que a gente vai estar pronto para poder te encaminhar e te dar as melhores soluções. Aquilo é para vocês, é para todo mundo que está nos ouvindo agora. Então, inclusive, esse Mind the Biz seria justamente para isso? Seria para o empreendedor que está pensando em colocar em prática alguma ideia que ele vem pensando há muito tempo, e aí ele quer resolver e pode procurar o armazém. Isso. Nós temos, dentro do Porto Digital, vários programas de apoio ao desenvolvimento de novos negócios. O Mind the Biz, a gente pode dizer que é a primeira porta de entrada. Mais oficial, digamos assim, que informalmente você pode a qualquer momento bater um papo com a gente vai te orientar. Mas se você já tem um negócio de cunho tecnológico ou criativo, que se use de tecnologia, né? Então, não vamos pensar só que é o carinha, aquele programador que sabe fazer programas e aplicativos, não. É para a pessoa que está, de repente, desenvolvendo moda e precisa de um pouco mais de tecnologia, ter uma estampa digital, uma modelagem de vestuário mais ágil através da tecnologia que a gente tem disponível lá.
Então, você tem uma ideia, um negócio ou de tecnologia ou de cunho criativo, que a tecnologia ajuda, mas você não sabe quais são as etapas que você deve criar para poder colocar esse negócio para frente. Então, o MindTheBiz, ele vai te acolher, você se inscreve lá, passa por uma banca, a gente seleciona alguns empreendimentos, porque são muitas inscrições, não dá para suportar todos de uma vez só. E aí a gente vai colocar nessas 10 semanas do MindTheBiz praticamente um passo a passo do que ele tem que fazer para que ele entre como uma ideia e ao final de 10 semanas essa ideia já começa a ter vida própria e se encaminhar ou sozinha para o mercado, continua, ou passa aí sim para o processo de incubação de 1 ano, que logo em seguida ao MindTheBiz a gente abre o chamado de incubação. Uhum. Adriano, a pessoa que já tem um negócio mesmo, que não seja apenas uma ideia, mas que já tenha algum negócio e queira inovar de alguma forma nesse negócio, tem também como participar desse MindTheBiz? Tem, não precisa ser apenas uma ideia, não. Ele vai chegar lá e vai inscrever o projeto e a gente precisa entender o nível de maturidade que ele está. Já aconteceu dele estar num nível que está além do que o MindTheBiz vai mostrar e ele precisava só de uma ideia, de um apoio, de algumas coisas, então a gente orienta ele para outro caminho. Então qualquer empresa pode chegar lá e quem for ficar no MindTheBiz recebe orientação para seguir nesse projeto e quem não está no momento para o MindTheBiz também vai ter orientação. Então ele não vai sair de lá simplesmente com a resposta, você está dentro ou você está fora. Você está dentro por causa disso, você está fora do MindTheBiz, mas o seu caminho é aqui, a gente deixa todo mundo com resposta e orientado para seguir. Por isso que você fala que qualquer pessoa pode ir lá e levar a ideia e também tirar as dúvidas. Sim, com certeza. Uhum. Ainda com relação ao MindTheBiz, pode fazer inscrição até quando? Até abril? Tem uma data que eu vi até aqui, acho que é 9 de abril. Os projetos selecionados para o programa serão divulgados em 9 de abril, não é? Isso. Então tem um tempo aí para as pessoas se inscreverem. Vai ser um pouquinho antes, termina a inscrição, não sei a data exata, Perseu que acabou de chegar aqui, ele vai poder te dar mais detalhes sobre o processo de inscrição e como submeter o seu projeto. Uhum. Então vamos dar uma boa tarde para o Perseu? Perseu Bastos, coordenador do Núcleo de Empreendedorismo do Armazém da Criatividade, teve um probleminha no trânsito, porque veio por um lado, tinha um caminhão impedindo sua passagem, não foi isso, coordenador? Boa tarde. Boa tarde a todos. Exato, tinha um caminhão ali com probleminha, o Google Maps não ajudou muito, mas... A tecnologia atrapalhou. Atrapalhou, né? Pois é, o que a gente faz? Porque a gente já entrou em contato com a Google, inclusive, porque deixa os convidados geralmente em outro local. Então, sempre a gente tem esse contato e a gente tenta resolver isso aí. Já umas 2 ou 3 vezes que as meninas da redação já fizeram esse contato com a Google. Mas nada melhor que o contato humano, né? E aí... Ligar, né? É melhor, é mais fácil, né? Tá vendo a dica aí do Perseu? Vamos Maravilha. lá. Então, Perseu, a gente falava aqui sobre o MindTheBiz e falava até quando as pessoas podem se inscrever. Bem, as inscrições do MindTheBiz, eles vão até o dia 6 de abril, tá? E o processo de avaliação interno vai ser de 7 a 8 de abril. Então, o edital foi aberto no dia... a chamada foi aberta no dia 7 de março e vai até 6 de abril, tá? Tem um formulário no nosso site do Armazém, tem a descrição da chamada também para todas as dúvidas, o processo de inscrição, o perfil dos empreendedores, o perfil do negócio, tá? Que o programa exige para uma qualificação, uma avaliação. É importante também entender que vai ser necessária a criação de um vídeo de 3 minutos, apresentando o seu modelo de negócio, quem é a sua equipe, para que o programa seja melhor aproveitado. A ideia é pegar negócios iniciantes, empreendedores que estão com foco em desenvolver o seu negócio, validar o seu negócio e passar pelo programa. Como é o programa MindTheBiz? É uma parceria do Sebrae, do César e do Porto Digital, uma formação de 10 semanas em diversos pontos de desenvolvimento do seu negócio. Design Thinking, metodologias ágeis, mentoria dos empreendedores, né? A gente sempre fala muito essa questão dos empreendedores, que a própria chamada comenta. O ponto mais importante de um negócio que está começando ou já estabelecido é o perfil dos empreendedores, a vontade que eles têm ali. E nessas 10 semanas, né, serão oficinas e palestras, onde as empresas selecionadas, os projetos selecionados, vão poder ter uma experiência riquíssima aí com profissionais do César, do Armazém, do Sebrae. Então... Existe um critério para que as empresas sejam escolhidas de alguma forma para participar do MindTheBiz? Bem, na chamada existem alguns critérios, né? Empreendedor, modelo de negócio, tamanho do mercado. E alguns critérios têm os seus respectivos pesos, tá? Mas, no entanto, como a intenção, de fato, é
que os empreendedores passem por uma formação, o grau de maturidade não é tão assim o peso, por exemplo, como um processo de aceleração ou de incubação. Mas é importante a gente entender e sentir nas equipes proponentes de que existe ali uma certa viabilidade naquele projeto, naquela equipe, uma certa organização, um certo foco. E Elaine, para você ver como é um processo inclusivo, eu estou me recordando do último Mind the Biz, a gente teve empreendedores de vários níveis. Teve projeto inscrito por professores universitários, por estudantes em meio do curso para se formar de design de moda, e teve um adolescente de 16 anos que entrou, inclusive, passou por todo o processo e ele chegou até a não concluir o segundo grau porque ele achava que tinha mais futuro investindo na empresa dele, e está lá hoje. Está às vésperas aí de fazer 18 anos, é um garoto, pode-se dizer, prodígio, né? Mas é para todo mundo, para todos os níveis. O que importa é a ideia que você tem, não qual é o seu currículo, em que estágio você está. Então, dá para todo mundo. E até para empresas já consolidadas, que tenham algum projeto dentro da própria empresa, assim, tem um braço da empresa, eu quero investir nisso, sim. Então chega o funcionário junto com o dono da empresa, se juntam e podem se inscrever também no projeto. Isso aí também vale. Sim, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Agora, incrível essa história desse garoto de 16 anos, né? É o Lenilson. Lenilson, você poderia falar um pouquinho, porque é tão bonito a gente ver isso, né? Uma criança, entre aspas, vamos dizer assim, um adolescente, né, 16 anos, e aí já tem esse perfil de empreendedor e que foi atrás também do Armazém da Criatividade para aprimorar isso, né? Eu posso falar com um outro olhar também, porque minha formação é pedagogia, então eu comparo a história dele com o que a escola oferece para ele. Ele chegou num momento onde ele viu que a escola não tinha mais nada para oferecer para ele, o segundo grau, porque ele já estava programando, já sabia de banco de dados, análise de sistema, e a escola para ele estudar química, física, biologia era perda de tempo, né? Assim, para ele. Então ele submeteu o projeto dele, passou por todas as etapas, se graduou no Mind the Biz, e ele já pulou a outra etapa, que o natural seria ele tentar o projeto de incubação de 1 ano, ele já está tocando a empresa dele. Se transferiu de Caruaru para Recife, e ele fica lá e cai, de vez em quando ele está aqui também, ele continua sendo do nosso ecossistema, né? A empresa dele está instalada no Porto Digital, mas ele está empreendendo. E os pais dele, como é que lidam com isso, Adriano? Ele pediu uma pausa para poder investir nisso, né? Nesses 16 anos, acho que ele está no primeiro, no segundo ano do segundo grau, não lembro qual é. E eu até conversei com os pais dele um pouco também, que cheguei a conhecê-los. E eles falaram, não, deixa ele, vamos ver esse 1 ano o que ele quer fazer. Então, ele que bom também que os pais aceitaram isso. A família aceitou porque ele está estudando de uma forma não convencional de toda forma. Ele não abandonou o estudo, porque o que ele quer fazer, se ele não estudar, ele não vai conseguir pôr o negócio para frente. Uhum. E está tocando, está andando. Tem mais ou menos 1 mês, ele nos visitou aqui, conversei com ele, não... Estou tocando o projeto, está tudo certo. Que maravilha. Adriano, você levantou uma questão muito importante também com relação ao sistema de ensino brasileiro ainda, né? Que está muito aquém do que a tecnologia precisa para que as pessoas realmente desenvolvam suas habilidades, porque às vezes a minha habilidade num colégio, ela às vezes é suprimida porque não foi despertado aquilo, né? Então, enquanto pedagogo, você poderia analisar também isso de uma maneira geral? Os alunos eles estão extremamente à frente dos professores, que estão extremamente à frente da grade curricular nacional. Infelizmente, a gente está muito defasado do que pode a escola comum oferecer a alguém. E mesmo a universidade, que a gente não é uma crítica, até porque tem excelentes profissionais, excelentes professores, mas demora para engrenar. O sujeito só vai se encontrar na universidade lá pelo 2º ou 3º ano, se é que ele se encontra. Muitas vezes ele troca desiste, troca de curso. Então, não há uma orientação para o talento da pessoa, infelizmente. No geral, o nosso sistema de ensino não prioriza o talento, prioriza apenas uma sequência que você deve decorar e passar por mero
formalismo, né? Uma sequência de regras. O coordenador também, o Perseu, poderia também comentar sobre isso, já que trabalha diretamente com o empreendedorismo, com esse despertar, né, das pessoas investirem no que elas gostam de fazer. Exato, você falou a palavra certa agora, despertar, né? A gente, infelizmente, é formado, conduzido, né? Nosso modelo mental fica todo estruturado, a gente seguir uma norma, seguir uma regra, tá? Que não necessariamente nos faz mal, mas, de certa forma, muitas vezes impede o nosso crescimento, impede o desenvolvimento em nossas aptidões. E, inclusive, uma coisa que estava até recentemente conversando com alguns empreendedores era a dificuldade de ser até mais proativo. Porque quando você tem o seu negócio, você tem que avaliar você mesmo. Você tem que se medir os seus indicadores, o seu desenvolvimento, o que é que você quer. Diferente de toda a nossa formação, né? Que sempre tem alguém trazendo uma prova e nos definindo por uma nota. Ou alguém com um QI bem mais elevado, entre aspas, né? Que vai lhe avaliar e lhe julgar de alguma forma. Exato. Mas é interessante também comentar, na busca da melhoria desse modelo educacional, iniciativas como o Projetão, né, que tem em Recife e tem aqui também em lá Caruaru. No Armazém da Criatividade? Na UFPE. Na UFPE. Mas eles executam no Armazém. O Projetão é da UFPE, mas aí era a deixa que eu queria aproveitar. O Armazém está disponível para qualquer escola que quiser criar qualquer projeto lá dentro. Então o Projetão é um desses projetos que os professores organizam, os grupos organizam os projetos e os estudantes vão lá executar. Então, muitos deles acabam usando o laboratório de moda, se for na parte de design, o pessoal da parte de desenvolvimento de produtos vai lá usar toda a estrutura gráfica nossa, fotografia, filmagem. Então, tudo isso fica disponível para que os estudantes do Projetão não façam apenas uma ideia... Posso experimentar, né? Botar a mão na massa e sair com um protótipo físico daquilo. E isso é muito interessante, essa questão de abrir para... Porque está vindo, inclusive, 2 equipes que foram no Projetão, já estão, vamos dizer assim... Inscritas no MindBiz, né? Já estão direto no MindBiz, não precisarão passar por essa etapa. Que são estudantes e estão ali com o projeto e... Inclusive a gente colocou de premiação, né? Foram os vencedores, isso. Né? Do Projetão, já entrava no MindBiz. É anual o Projetão? Como é, assim? Isso faz todo final de semestre. Semestral, todo final de semestre a federal executa. Mas independente de federal ou não, qualquer professor de qualquer nível escolar, se quiser usar o Armazém, ele pode ir lá, nos faça uma visita. Eu vou entender o que ele quer, o que ele precisa. A gente pode até fazer uma intervenção pedagógica sugerindo, olha, essa matéria aqui, esse trabalho você pode fazer com essa máquina, com essa estrutura, com esse equipamento. E aí a gente bota os meninos lá que nunca viram nada na vida, dá uma pequena instrução de como aquele equipamento funciona ou não, e eles executam algo com a experiência de uma indústria, porque os equipamentos, se não são industriais, estão próximos do que a indústria oferece. É só realmente ter a ideia e executar. Então não precisa a gente viver seguindo essa grade curricular nacional quadrada, engessada. O Armazém está aqui para isso também. Qualquer professor que estiver agora nos escutando, por favor, entre em contato conosco, que a gente quer encher aquilo ali de gente curiosa para mexer e aprender. Que maravilha. E não somente na área de tecnologia, não é? Tecnologia e economia criativa. Somente, então. Só que quando a gente fala economia criativa, aí a gente está falando de cinema, música, games, moda, televisão, enfim. Redes sociais também, Rede social. A economia criativa ela é muito vasta. Por exemplo, você vai falar um exemplo bem besta, bolo, vender bolo. Tem uma startup lá dentro do Armazém que vende bolo. De onde é que eles usam o Armazém? Para fazer um protótipo de um mostruário que tenha interação com LED, tenha um design, tenha uma maca exibindo com a luzinha e tal. Então, ele se usa da economia criativa para divulgar o bolo, que é o produto final deles. Então, a economia criativa ela é muito vasta, ela não fica presa só a quem está ligado diretamente à tecnologia. Ela é para qualquer segmento que queira tirar proveito disso. Só é quem está fazendo game, quem está, por exemplo, programando algo de computador, vai muito além. Você falou aí do bolo, né? Por exemplo, aqui em Caruaru tem muita gente que teve uma época, acho que ano passado, metade do ano passado, estava quase muita gente vendendo Dudu, Sim. Né? E aí teve alguma também startup que trabalha também com esse alimento? Lá não, mas o Dudu se usa de um equipamento que a gente tem lá. O Dudu, aplicativo, se você ver, tem aquele adesivinho com a marca dele. Sim. Aquilo é feito numa plotter igual que a gente tem lá, uma Mimac.
que ela imprime no adesivo, ela volta e recorta o adesivo. Então aquele adesivo recortadinho ele tira e cola no Dudu. Então ele poderia ir ao armazém para desenvolver um modelo de adesivo diferente, experimentar aquilo e ver. Então ele se utilizou venda através de algum aplicativo também, enfim, né? Poderia também. A gente tem empresas lá que, por exemplo, o Vende Moda, que é um dos nossos cases de sucesso lá, que ele entrou no processo de incubação e hoje ele está acelerado pelo César, que seria um próximo nível. Ele é um aplicativo para qualquer vendedor de confecção. Então, ao invés do sujeito ficar mandando foto pelo WhatsApp, ficar trocando informação aleatória, ele tem um ambiente de chat, só que na hora que o cara joga lá a camisa, ele diz, eu quero 20, já aparece o meio de pagamento, ele bota o cartão de crédito e vai. Então, você está na feira, mas você quer vender por aplicativo, vai lá no armazém que a gente coloca em contato com esse pessoal e você já sai de lá com uma solução diferenciada, inovadora, para a sua banquinha de feira. Mas que vende um bocado, né? A gente sabe. Sem dúvida, que vende um bocado ainda. A gente sabe que a banquinha de feira sustenta famílias há anos em Caruaru, mas ele pode se modernizar com isso. Sim, sem dúvida. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco, lembrando que os ouvintes também podem interagir conosco, inclusive perguntar aqui aos nossos entrevistados através do telefone 3721-3722 ou 3723-1130 ou através do WhatsApp, o 98109-1130. Tem mensagem aqui do Alexandro Monteiro, parabéns. Ailton Cândido também está acompanhando a gente. Tem um Rômulo aqui também que diz que estará junto com vocês no Mind the Biz. Então, embora. A gente volta já. Estamos apresentando Cultura Entrevista com Elaine Dias. Cultura Entrevista. Oferecimento Sismuc Regional. Trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região. Agreste Central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto 50, Maurício de Nassau. Livraria Lisier. Sua melhor opção em livraria, por trás do Colégio Diocesano. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Repleta de novidades com preços imbatíveis em utilidades e fogos de artifício. Venha aproveitar. Rua da Conceição Centro, Caruaru. Dr. Valti Guimarães, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e medicina esportiva. Marque sua consulta 3095-7266. Dr. Valti Guimarães, ortopedia com qualidade. Brindgraf, a melhor em sinalização e brindes personalizados e promocionais. Rua Porto Alegre, Centro. Fone 3721-3400, Caruaru. Na Livraria Lisier você encontra livros infantis, itens de papelaria, bolsas, artigos de informática, brinquedos e muito mais. Tudo em um só lugar. Está procurando variedade, preços baixos e facilidade de pagamento? Você já sabe, venha para a Lisier. Dividimos em até 6 vezes nos cartões ou pagando à vista com 5% de desconto. Livraria Lisier, Avenida Oswaldo Cruz, por trás do Colégio Diocesano de Caruaru. Telefone 3719-3974. Dr. Valti Guimarães, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e medicina esportiva, cirurgias de ligamentos cruzados, menisco e prótese de joelho. Ortopedista Dr. Valti Guimarães, atendimento em Caruaru, segundas pela manhã no IP e quartas à tarde na Unimagem. Marque sua consulta 3095-7266. Dr. Valti Guimarães, ortopedia com qualidade. Nota de falecimento. O capitão Givandir Luna comunica aos demais parentes e amigos o falecimento da esposa Gilda Luna, ocorrido na manhã de hoje em nossa cidade, aos 80 anos de idade. Dona Gilda deixa filhos, genros, nora, netos e bisnetos. O corpo encontra-se no velório Dom Bosco e o sepultamento vai acontecer logo mais às 4h30 da tarde no cemitério de mesmo nome. Comunicamos o falecimento da senhora Gilda Luna, ocorrido na manhã desta segunda-feira em Caruaru. CYI 783, Rádio Cultura do Nordeste, a filha legítima de Caruaru. Frequência 1130 kHz, no meio da faixa do seu rádio, com muito mais amor. Brindgraf, a melhor em brindes personalizados e promocionais. Traga sua ideia que a Brindgraf realiza com agilidade, criatividade e precisão. Brindgraf, onde suas ideias acontecem. Banners, placas, impressões em todos os tamanhos, sinalização e adesivação. Brindgraf, a melhor em brindes personalizados e promocionais. Rua Porto Alegre, Centro. Fone 3721-3400, Caruaru.
Em Caruaru, você encontra variedades, produtos de qualidade e o melhor preço na Casa do Fogueteiro e Utilidades. Confira e economize. TNT, apenas R$1,20 o metro. Telas mosquiteiros para janelas a partir de R$1 o metro. Vem aproveitar nossas super ofertas. Varões para cortinas, escadas domésticas, varais para apartamento, tapetes, toalhas de mesa, plásticos e as mais famosas marcas em fogos e acessórios. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tradição e qualidade. Rua da Conceição. Fone 3721-6035. A diretoria e o presidente do SISMUC, Eduardo Mendonça, trabalham diuturnamente para garantir os direitos individuais e coletivos de seus associados, dispondo de uma estrutura moderna para atender aos servidores e seus dependentes, com assistência médico-odontológica, oftalmológica e jurídica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Seja sócio você também e usufrua de todos estes benefícios. SISMUC Regional, Sindicato dos Servidores Municipais de Caruaru e região Agreste Central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto, 50, Maurício de Nassau. 3721-7743, Caruaru. Cultura Entrevista. Oferecimento SISMUC Regional. Trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região. Agreste Central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto 50, Maurício de Nassau. Livraria Lisier. Sua melhor opção em livraria. Por trás do Colégio Diocesano. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Repleta de novidades com preços imbatíveis em utilidades e fogos de artifício. Venha aproveitar. Rua da Conceição Centro, Caruaru. Dr. Valti Guimarães, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e medicina esportiva. Marque sua consulta 3095-7266. Dr. Valti Guimarães, ortopedia com qualidade. Brindgraf, a melhor em sinalização e brindes personalizados e promocionais. Rua Porto Alegre, Centro. Fone 3721-3400, Caruaru. Voltamos com o Cultura Entrevista. A apresentação da jornalista Elaine Dias. 2h20, a gente está de volta aqui no programa Cultura Entrevista com oferecimento de SISMUC Regional, trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Agreste Central de Pernambuco, Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Livraria Lisier, sua melhor opção em livraria por trás do Colégio Diocesano. Casa do Fogueteiro e Utilidades, repleta de novidades com preços imbatíveis em utilidades e fogos de artifício. Vem aproveitar, Rua da Conceição, Centro, Caruaru. Brindgraf, a melhor em sinalização e brindes personalizados e promocionais. Rua Porto Alegre, Centro, fone 3721-3400, Caruaru. E Dr. Valti Guimarães, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e medicina esportiva. Marque sua consulta 3095-7266. Dr. Valti Guimarães, ortopedia com qualidade. Deixa eu ver aqui uma mensagem do professor Urbano. Manda mensagem aqui no WhatsApp. Um país que foi colônia portuguesa por 4 séculos e teve como matriz educacional o modelo jesuíta de obediência e servidão e não autonomia do saber está defasado. Combatendo esse retrocesso, o Armazém da Criatividade e a Universidade Federal de Pernambuco, com o campus do Agreste, onde tenho a honra de trabalhar como técnico educacional. O curso de medicina demorou apenas, entre aspas, 50 anos para chegar em Caruaru. Há muito o que fazer. Sucesso. Abraço para você, professor José Urbano. Tá aí. Abraço, professor. Perfeito. Trouxe aí o esclarecimento bem prático, né, aqui pra gente. Walter tá mandando mensagem também acompanhando a gente. E tem a Alcione Maria desejando boa tarde a todos vocês. Então, ainda sobre essa questão de educação. Então, mesmo que seja uma escola privada, com toda a sua tecnologia, enfim, a gente vê, eu pelo menos vejo muito que o foco principal das escolas atualmente é passar no vestibular, ou melhor, no Enem, né? Tirar uma nota boa no Enem. E, isso também, de uma forma ou de outra, bloqueia esses estudantes, esses jovens, né? Eu tenho 2 adolescentes em casa de 15 anos, minha filha e minha enteada. Elas, o segundo grau é simplesmente insuportável para elas, porque elas são de uma linha mais criativa. Elas se interessam por música, fotografia, cinema, e a escola não oferece essa experiência para ela. Então cabe a um professor de alguma disciplina mais lúdica, como literatura, história, português, que às vezes encomenda alguma coisa, que tem alguma filmagem, tenha fotos, aí é onde elas se animam, os olhos brilham, junta o grupo e vai lá no armazém, imprime alguma coisa. Hoje mesmo eu imprimi algumas
algumas artes de Tarsila do Amaral, que envolvia essa parte criativa para minha filha. Lá no armazém a gente levou essas folhinhas. Isso cativa muito, mas tirou isso, é cruel. Elas se sentem até desestimuladas, né? Porque não consegue atingir aquele nível de química, física que é exigente demais do segundo grau. E é criado uma expectativa enorme, não é? Sim. Tanto os pais, a família, você quer fazer o quê? Já decidiu, vai fazer medicina? Vai fazer direito? Não, a administração, qual que dá mais dinheiro? Não, você tem que passar, porque você tem que passar. E aí começa, né? E a pessoa já está preocupada com o que vai fazer, pensando ainda no que vai escolher, e ainda vem estresse, depressão, enfim, muitos jovens passam por isso. Isso é muito sério, porque é uma pressão natural do momento, do contexto. Os pais querendo o bem e também vieram dessa mesma formação, né? Eu passei por isso, assim, eu comecei como designer, né? E assim, meu pai, minha família sempre viam minha aptidão, né, para questões de criatividade. Mas eu me sentia tipo, quem é que vai chegar para mim e dizer, olha, já que você vai seguir por essa linha, você pode de repente empreender, ou você pode buscar uma empresa aqui, ou você pode desenvolver algo nessa linha. Eu não tinha nem um apoio, vamos dizer assim. E como a Adriana falou, cabe às vezes a um professor chegar ali, olha, orientar, passar essa informação, né, e ser também meio que um cicerone no processo de trazer os pais junto com o filho e levar para espaços mais criativos e mostrar, olha, existe uma coisa chamada economia criativa, né, que é aí que vai estar ganhando mais força. E é isso que seu filho já tem a aptidão. Se ele sair agora, ele vai ser pioneiro. Né? Existem N possibilidades para ele. Então isso é muito bom. Isso tanto para o jovem, tanto para a família, entender que, olha, é possível sim se fazer negócio, se ter uma qualidade de vida com aquilo que você gosta de fazer, né? E se realizar e desenvolver com aquilo que você faz bem. Porque, como você falou, né? Depois a pessoa vai fazer um curso que ela não quer e vem depressão, vem pressão, vem uma série de problemas que infelizmente só tendem a piorar se a pessoa não der esse corte e buscar ser aquilo que ela de fato é, né? E, minha gente, foi-se o tempo, né, que medicina, direito, enfim, eram cursos que davam dinheiro, vamos dizer, para um médico realmente conseguir, de alguma forma, se manter, ele precisa trabalhar muito, viu? E muito pesado. E você pega essas profissões mais tradicionais e vamos botar a tecnologia no meio. A pessoa passa lá 4 anos para se formar em direito ou contabilidade, são duas profissões bem tradicionais. Tem aplicativos que substituem já o contador. Hoje você pode sair com uma petição para dar entrada num processo de pequenas causas online. Você vai lá num sitezinho, eu não recordo o nome agora, mas tem. Você preenche os dados, diz qual é a empresa, diz os seus, ele já te entrega uma petição, você paga um valorzinho mínimo e está tudo disponível, está tudo digital. Meu médico, eu passo por uma questão de saúde recentemente, mas eu converso com ele por WhatsApp, eu não preciso marcar uma consulta para mandar exame para ele. Eu mando pelo WhatsApp. E até às vezes o que você está sentindo, né? Eu estou sentindo isso, então faz isso. Ou seja, está tudo ligado à tecnologia. Como eu falei bem no começo, a gente nem percebe mais onde é que ela está. Então está tudo interligado, e se você vai para uma formação tradicional, com a cabeça tradicional, você vai acabar sendo só mais um nesse mercado gigantesco que existe, né? Que até nessas profissões tradicionais você tem que buscar um diferencial. Exato. E aí uma palavra muito, muito boa aí, você falou, a integração, né? É importante ações na universidade onde profissionais ou estudantes se integrem e somem conhecimentos diferentes, né? O que a gente encontra muito lá dentro das empresas é um grupo às vezes muito técnico, sem uma expertise de negócio, ou negócio sem uma expertise de tecnologia, né? E é importante essa complementariedade, essa proximidade, seja em um negócio que se monta, seja para qualquer função que você for exercer em qualquer empresa. Se você é de uma área, você vai ter que saber se comunicar com outra área para desenvolver algo junto e a empresa ir para frente, né? E, por exemplo, na área de medicina, o que é que o armazém e a medicina teria a ver, né? Que até o professor Urbano falou aqui, né? Exato, faz poxa, parte. A gente está vendo aí, lá a gente tem impressão 3D, desenvolvimento de próteses, de equipamentos, né? Existem algumas empresas locais, eu diria mais em Recife, né? Cheguei há pouco em Caruaru, que estão desenvolvendo hardwares para controle, para monitoramento de temperatura de recém-nascido, controle da saúde de idosos.
e estão utilizando impressora 3D e eletrônica para isso. Tá? Então, por que não a gente fazer isso aqui? Por que não pensar possibilidades, seja prótese, sejam outros equipamentos, né, na área de medicina ou outras ações que envolvam e melhorem a comunicação com os pacientes, com as pessoas, ou simplesmente passar informações relacionadas à prevenção. Que a gente sabe que o brasileiro tem uma dificuldade com prevenção. Então, com a possibilidade dessa de WhatsApp ou qualquer outra ferramenta que estreita laços, por exemplo, né, a gente está surgindo muito a questão do EpiTrack, também está presente lá no Porto Digital, que é esse mapeamento das doenças, esse acompanhamento, essa proximidade entre o médico e o paciente. Então, por que não os estudantes daqui estarem próximos disso também? Entenderem que talvez, quando eles se formarem, eles vão atender de casa, né? Certas especialidades. Tá? Então, é importante esse olhar que, apesar de ser tecnologia e economia criativa, eles são suporte, né? Como a Adriana falou, para um contador, para um profissional de direito, de engenharia. A tecnologia ela é suporte, ela é complementar para potencializar esses conhecimentos, vamos dizer assim, entre aspas, mais tradicionais. Né? Sem dúvida. A gente está aqui com um espaço aberto também para os nossos ouvintes que queiram perguntar através do telefone no 3721-3722 ou 3723-1130. Pati Bezerra está mandando mensagem aqui na nossa live no Facebook Show. Ailton Cândido também acompanhando. A gente falava aqui no Cultura Informa, eu, o Máximo e o André, num intervalo comercial, sobre a questão do WhatsApp, né? Todo mundo trabalha no WhatsApp hoje em dia e a gente passa muito tempo no WhatsApp. E acaba que, por exemplo, no fim de semana, eu mesmo quero me desligar um pouco. E a gente acaba vendo que tem muitos grupos que às vezes não interessam e que falam coisas, enfim. Então, até que ponto o WhatsApp ajuda mesmo no trabalho e como é que a gente consegue, enquanto profissional, também ser humano, porque tem os contatos pessoais também, administrar o WhatsApp, porque é difícil, viu? Eu não sei se vocês passam pela mesma situação, mesmo trabalhando com isso. É complicado. Mas aí... A risada do Adriano já respondeu, viu? É complicado, mas assim, eu acho que como qualquer outra tecnologia ou qualquer outro hábito, é uma questão de vamos dizer assim, autovigilância, vamos dizer assim, né? Ou até pequenos modelos, assim. Tinha uma época que realmente estava bem difícil para mim. O que é que eu fazia? Eu colocava o celular em modo avião, sim, né? Durante meia hora. Botava para ver se conseguia terminar algo, exato, né? Um projeto. E colocava alarme no celular. Ele tocava, eu tirava no modo avião, entrava, respondia tudo, todas as notificações e voltava. Para ver se dava uma vamos dizer assim, equilibrada na produtividade, né? Então, assim, acho que a Adriana também deve ter as técnicas dele aí para tem algum segredo, né, Adriano, para ensinar aqui para os ouvintes? Porque eu acho que quem está nos ouvindo também deve passar pela mesma situação. Vou mandar mensagem para a Rádio Cultura, vou mandar para isso aqui, vou levar o filho na escola, aí tem 1000 coisas para resolver. Mas tem uma questão antes da tecnologia, que é a questão cultural. A gente vive numa era do imediatismo. E isso gera questões de doenças psicológicas, como ansiedade, estresse, por aí vai. Então, o pessoal esqueceu que o WhatsApp é uma mensagem de texto que não precisa ser imediata a resposta. Então, a gente tem que se lembrar que se a gente está usando o WhatsApp, é para uma coisa que daqui a pouco alguém pode me responder. Se eu preciso da resposta agora, eu vou telefonar para aquela pessoa. Então, primeiro passa por essa questão. O João, quando falou comigo, só abrindo um parênteses aqui, sim, na sua fala, desculpe, mas o João, quando falou comigo, ele, Elaine, bom dia, tal, eu disse, tá, vou ligar. Aí ele disse, posso ligar? Eu disse, posso, eu prefiro muito mais falar por telefone. Ele, então, eu posso mandar os nomes dos entrevistados pelo WhatsApp? Eu disse, não, fique à vontade, mas eu gosto mais de ter esse contato por telefone. Então, se você está com emergência, você não vai ficar no WhatsApp mandando, exatamente, e aí? Então, a primeira questão é a gente entender isso. Então, eu trato o WhatsApp como não é emergencial. Se mandou mensagem para mim, vai esperar. Chegou o fim de semana, eu só respondo família e situações que me interessam profissionalmente. Se eu tenho alguma emergência, alguma coisa assim, mas se não, vai ficar esperando segunda-feira, 8 horas da manhã. Corrente você não responde não, né? Não, corrente...
De jeito nenhum. Aí a gente tem que filtrar os grupos, né? Ver o que a gente está, é relevante, o que a gente está consumindo, botando para dentro da nossa casa. Porque o WhatsApp é para dentro da nossa casa, né? E uma última coisa que eu uso de vez em quando, em feriados mais longos, prolongados, é um aplicativozinho que responde mensagem automática. Toda mensagem que chega, ele já sacode uma outra para lá. Qual o nome? Eu posso procurar aqui no Google Play sim. e passar para você já. Que eu acabei de formatar o celular e não está instalado Sim. ainda. Mas enfim, aí eu coloco uma listinha de coisas que podem ser perguntas, tipo, se você quer saber o preço das máquinas do armazém, acesse esse link. Se você quer agendar, acesse esse link. Se você quer isso... Agora, se o assunto não for armazém, for karatê, acesse esse link. Se o assunto Porque ele não também for é professor de karatê. música, acesse esse link. Aí eu começo... Também é músico. Então, assim, eu faço uma lista de possíveis problemas e a pessoa no final de semana, no feriado prolongado, não vai se sentir... sem estar resolvendo o problema dela, né? Legal. Tem aplicativo também, por exemplo, que desliga só o WhatsApp para a internet e para o Instagram. Eu soube essa semana, uma amiga minha me disse, Elaine, tem. Por favor, me diga que eu tô procurando. Pois ela ficou de me mandar, eu vou até cobrar pelo WhatsApp a ela, porque ela disse, dá para ficar só com o Instagram ou só com, enfim, alguma rede social. Ele meio que gerencia quem dá notificação e quem não gera Exatamente, porque né? já imaginou aqui, por exemplo, no meu Facebook tem 100 e tantas notificações, a pessoa enlouquece, né? Se for realmente parar para olhar tudo e responder tudo, interagir com tudo, não tem condições humanas para isso, né? Não tem. Agora, tem outro detalhe daquilo. Se você trabalha no que você gosta, você acaba ficando ligado o tempo todo porque você gosta. Você vai 10 horas da noite dar uma olhadinha naquilo ali e falar, pô, que massa que eu consegui, mas é trabalho. Aí você tem que ficar de olho também do lado da família, né? Minha esposa tá online, tá vendo aí. Abraço pra ela, qual é o nome dela? É Paty Bezerra, que acabou de comentar. Pronto. Você tem que tentar gerenciar isso também, porque apesar de que é o seu gosto, você vai sentir prazer em responder, mas e as pessoas físicas, né? Aqui. Sim, sim. O que a gente pode fazer com quem está mais próximo, né? Então, é toda uma questão mais mental do que tecnológica em si. É muito uma escolha. É muito pessoa, mais humano do que tecnológico, seria Exatamente. isso. Temos ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, essa Nininha, tudo bem? Tava esperando a sua ligação. E boa tarde para esses meninos aí. Olha, eu não estou entendendo muito essa tecnologia que ele está falando ainda não. Ainda estou estudando aqui nos meus telefones e nas minhas coisas. Olha, mas eu pretendo aprender isso tudinho. Mas eu queria fazer uma pergunta curiosa. Olha, os meninos, meus netudinhos, vivem na classe aqui pegando Pokémon. Pokémon, que danado é? Pokémon. Aqui desistia mesmo, não era doideira dos meninos. Agora, outra coisa. Eu tô admirada com a tecnologia, que às vezes eu fico até com medo. Será que a pessoa pegando um telefone desses de última geração e para dentro do cemitério, a gente vai pegar alguma alma penada por lá? Boa tarde para vocês. Um abraço, Nininha. Muito obrigada pela sua participação. Sempre você deixa os nossos entrevistados sorrindo muito. Isso é bom. Então, Perseu, o Pokémon, aquilo existe mesmo? Pergunta da Nininha. Olha, eu não sei, viu? Mas não duvido muito não. Em breve aí tem algum aplicativo para fazer esse tipo de interação aí que ela comentou. Tem uns aplicativos que escaneiam uma penada, né? Mas se é verdade ou não, a gente vai lá no cemitério para conferir. checar. E voltando a esse ponto, né, da questão da família, eu e minha esposa, ela toca hoje uma consultoria. Né? E tem todo um processo de acompanhamento e tudo mais. E realmente, quando chega a noite, assim, dá um certo momento, ela não aguenta mais estar no celular. E mesmo quando está empolgada com um projeto, desenvolvendo algo, a gente faz, olha, para um pouquinho. A gente, inclusive, está pensando em ter um celular só para consultoria, né? Até porque, poxa, às vezes vem um assunto pessoal no meio de uma rotina de trabalho e aí gera um ruído de comunicação e vice-versa. Então, né, como acho que eu vou... E às vezes você está online, né, aí um cliente quer conversar com você e você está resolvendo um assunto pessoal urgente e não pode dar atenção para o cliente naquele horário. Você estava online e não me respondeu. Exato, porque hoje tá online é mesmo que tá olhar na cara do outro, né? Você olha assim e faz, poxa, você passou e não falou comigo. É a mesma... Você tá no mesmo ambiente e não falou comigo? Pois nem me deu oi. Estou magoado agora, né? Eu achei o aplicativo, é o Kentalk. Inclusive ele responde não só o WhatsApp, como outros aplicativos de mensagem também. É facinho de configurar. Bota lá Kent, C-A-N-T, Talk, T-A-L-K. Instalou, você responde
teu WhatsApp automaticamente. Maravilha, isso é muito importante. Quando a Nininha fala do Pokémon, enfim, ela tem já uma diferença de idade dos netos, né? Então isso é muito comum, né? As pessoas que têm uma certa idade, elas ainda não estão tão acostumadas com essas crianças que conseguem ver os Pokémons, assim. Só uma analogia, mas utilizar as redes sociais, por exemplo, crianças de 5, 3 anos, 4 anos que já têm os canais favoritos no YouTube, que já conseguem acompanhar e interagir com aquilo. Existe ainda essa diferença muito grande, né? Essa tecnologia que não chegou para a pessoa mais velha ou mais experiente. Mas é o choque que, se a gente pensar, por exemplo, meu pai, que nasceu em 47, ele viu a Copa de 66, 62, 66, via com uma semana de atraso na TV preto e branca do Coronel não sei quem aqui de Gravatá. Então, ele não tinha televisão, eu nasci com Atari, PC nasceu com PS2 em casa. Não, peraí, também não é assim também não. Um pouquinho antes. Eu estou no Super Nintendo. Super Nintendo, que é uma tecnologia que para os nossos pais era estranha. Eu sou do Nintendo também. Então, era uma tecnologia estranha para os nossos pais, e para a gente era natural. Você tinha dificuldade de plugar o seu Nintendo e jogar? Nada. Que é para esses meninos, eles pegam o celular, já é natural para eles já é parte do cotidiano. É da geração, né? Então é nativo da geração, e esse choque de cultura ele é legal, é válido, e você tem que tentar se inserir de certa forma, ou pelo menos entender que é diferente o comportamento de uma geração para outra, né? E falando sobre isso, por exemplo, horas no celular dos filhos, você que é pai, você também é pai, Perseu? Não, ainda não, né? Mas você que é pai, Adriano, como é que você lida com isso? Mesmo você tendo uma filha que já tem uma certa idade, né? 15 anos já é uma jovem que já sabe o que quer. Tem uma garotinha de 11 também, de 11 mas também. É mais ou menos o mesmo nível. Eu acho que a hora do celular ela não é nem tanto problema se você conseguir colocar atividades fora do celular para elas também. Porque hora do celular vai muito da qualidade. O que ela está fazendo nessa hora? Está só passando tempo ou está fazendo lição de casa, está estudando, está vendo videoaula? Então elas usam muito o celular para outras coisas cotidianas. E cabe ao pai saber que também precisa ir para a rua, topar o dedão no chão, voltar arranhado. Andar de bicicleta, né? Então eu sempre prezei muito por esses dois lados, e minhas filhas elas têm um certo nível atlético, vai correr, vai brincar. Então o pai precisa dosar essas duas coisas e saber quando deixar o celular e qual é a qualidade desse momento, do que ela está fazendo no celular. Né? E entender essa questão de como isso interfere nas referências que esses jovens têm. Eu estava hoje conversando mais cedo com o Rômulo lá do Armazém, e ele falando que o filho dele quer ser youtuber. O filho dele tem 5 aninhos, é um príncipe. E já quer ser youtuber, né? Já quer ser youtuber. E aí, achei muito interessante o posicionamento dele. O posicionamento fez, não, eu vou incentivá-lo. Ele gosta muito de música, tem um gosto musical apurado, principalmente para uma criança de 5 anos. E vamos ver se dá certo. É importante que ele viva isso. Então, assim, geralmente não se tem essa postura. Isso é uma coisa que eu acho muito, muito positivo, como essa de Adriano. De, olha, ter o limite, de apoiar, de orientar, né? E não muitas vezes de restringir ou de evitar, né? Acho que a gente passou muito por aqueles ataques aos videogames, né? Que os videogames faziam mal, que os games não eram positivos e tal. Então a gente não pode agora repetir isso. Vive dia ali trancado no videogame, não sabendo os pais que ele tá aprendendo um monte de coisa, né? O que eu sei de inglês hoje, eu devo aos videogames, né? E fora outras habilidades cognitivas que são desenvolvidas quando você joga. A velocidade de raciocínio que você ganha. Agora, você não pode ficar só no videogame. O nosso problema é que a nossa máquina só fazia uma coisa, né? E hoje o smartphone não, ele faz um monte. Então, não vamos culpar o smartphone, porque ela pode estar usando para fazer lição de casa, para estar estudando inglês ou para qualquer outra coisa. Ou então conversando, né? Às vezes, assim, besteira com alguém. Mas é a parte do passatempo. Também, né? Que tem que ter. Só não pode ser passatempo o tempo inteiro. Tem que ter um equilíbrio. É difícil, né? Tem que ficar de olho, não pode terceirizar a criação do filho. Temos ouvinte, alô, boa tarde. Boa tarde, Elaine. Com quem eu falo? É Juca. Oi, Juca, tudo bom? Tudo bem. Professor Juca, não é? Isso. Fala de onde? São Francisco. Sim. Pegar um gancho aí na questão do WhatsApp. Minha filha, ela utiliza o WhatsApp para estudar. De que forma? Ela criou um grupo na sala de aula, onde eles
em período de provas, para fazer exercícios, eles ficam fazendo áudio. Como não pode estar todos ao mesmo tempo no mesmo lugar, então cada um nas suas casas vai resolvendo as questões e passando áudio. Questão tal, comenta, aí diz como fez, como conseguiu, alguém mais conseguiu, quem não conseguiu. Aí teve um dia que eu escutando aquele falatório e grava e escuta, eu digo, ô Giovana, tu não está estudando não. Quando eu fui olhar, era o grupo de estudos. Então, usando o WhatsApp para o bem. Entendesse, Elaine? Sim. Agora ela usa para outras coisas também. Mas ela não deixa de fazer do WhatsApp uma ferramenta de utilidade. Maravilha. E com ela, graças a Deus, a gente não tem problema. É uma menina que gosta de estudar. Hoje ela está no primeiro ano do ensino médio. Já decidiu o que quer medicina. Quando foi agora, em fevereiro, pediu para eu matricular ela no curso de isoladas, Química, Física, Biologia e Matemática, porque vai fazer o SSA, que ela disse que é o caminho mais curto para assim entrar em medicina, então ela quer se preparar. Já fez o curso básico de inglês de 4 anos, terminou e agora está no nível superior, para receber o certificado pela Universidade dos Estados Unidos. Muito bom. Entendesse? Estou na escuta e na audiência. Muito bem, professor Juca. Tá aí o exemplo, né? Da filha dele que utiliza o WhatsApp para estudar, compartilhar conhecimento. Isso acontece muito ainda. Isso é o padrão. Todo estudante hoje tem o seu grupinho lá dos alunos sala. E compartilha as informações. Então não é usar smartphone aleatoriamente, é o que está fazando com ele. Agora, redes sociais especificamente, Instagram, Twitter, Facebook. Vocês acreditam que o Facebook tá diminuindo o número de usuários? Eu mesmo mal uso. 2. Realmente ele tem reduzido bastante, né? E eu acho que tem uma questão da mudança e da adaptação, né? Começaram a surgir outras redes, outras possibilidades de comunicação mais específicas que resolvem necessidades específicas. Por exemplo, o WhatsApp, eu vou conversar pelo WhatsApp, porque ali eu posso me comunicar. Se eu quiser ver o que está acontecendo na minha rede, o Instagram resolve esse problema. O Facebook, ele era um grande conjunto de opções, né? E isso está fazendo com que as pessoas entendam melhor as suas necessidades e utilizem as ferramentas que mais resolvem o problema. Agora, quanto ao uso do Facebook, eu tenho visto uma opção interessante, é utilizar ele como feed de notícias, né? Utilizar ele apenas para ter aquelas informações rápidas dentro de conteúdos que você acha interessante, já que ele tem essa possibilidade de um conteúdo mais completo do que, por exemplo, no Instagram, né? Ou o próprio WhatsApp, que muitas vezes você recebe um conteúdo e compartilha, mas ali você não, por exemplo, seguir uma página na área de negócios ou seguir uma página na área de educação ou de tecnologia. Exato, e aí você recebe aquelas informações que levam você para um outro local de aprofundamento. Então acho que esse é um lado positivo de como a gente pode utilizar hoje o Facebook. Porque o que a gente vê realmente é que está mudando, né, o consumidor do Facebook muito. E até porque depois dessas mudanças do Messenger com stories também, enfim, é muita coisa num lugar só. Mas ele também mudou o algoritmo dele e recentemente, isso é coisa de 1 mês, 2 para cá, ele diminuiu a interação das empresas com o usuário final. Que era a história que o pessoal falou com um feed de notícia. Era como eu consumia o Facebook. Vendo as páginas de notícias que eu gostava, estava lá no meu feed, eu usava como uma grande revista eletrônica. Como ele diminuiu essa interação, tem aparecido mais posts de amigos do que de empresas. Para ver post de amigo, melhor você ir para o Instagram, que tem fotinho, é rápido, é prático. Mais fácil. Essa mudança de tentar colocar o Facebook de usuário para usuário, o Instagram já faz muito bem. Então acaba perdendo mais usuário ainda e essa demanda do Facebook tem diminuído bastante. Será que vai ser igual ao Orkut? Provavelmente. Vamos esperar para ver ou o Mark lá cria uma coisa mais revolucionária e faz uma novidade pra gente. Será que tem como ter algo mais revolucionário? Sempre tem, né? Sempre tem. A gente andava a pé até 5.000 anos atrás. Hoje a gente se desloca virtualmente para qualquer canto do mundo, então sempre tem o que fazer. Com relação ao Facebook ainda, o que a gente tem notado é que as pessoas, além de não estarem interagindo tanto, elas também têm
colocado menos questões pessoais e tem colocado, por exemplo, mais o que pensam, mais conteúdo. Aqui no Brasil, isso era o contrário, né? Antigamente as pessoas se mostravam mais nas redes sociais, no Facebook. Em outros países, as pessoas utilizavam o Facebook mais para realmente troca de conteúdo. Mas aqui parece que também está mudando. Por essas questões que vocês falaram, você gostava de ver o Facebook para ver o feed de notícias, para ver conteúdo. E conteúdo também de outras pessoas. Exato. E até a maturidade que vai se tendo com a ferramenta, né? Porque uma coisa que, assim, pelo menos uma observação minha, é que as gerações anteriores, né, meu pai e assim vai, enxergavam tecnologia como brinquedo e não necessariamente como algo que pode resolver a sua vida, né? Pode melhorar, pode estreitar laços, né? E aí eu acho que isso é meio que um geral, assim, de certa forma, que o que é novo e novidade em tecnologia muitas vezes é visto como algo fútil, mas na verdade vai transformar muitas vezes um comportamento de uma sociedade. Então acho que com o decorrer do tempo, né, por exemplo, pós-Orkut, Facebook, acho que os próprios usuários vão amadurecendo, vão vendo as melhores formas de utilizar aquilo e isso vai se regulando, né? Eu acho que isso é muito também da maturidade da nossa cultura. Qual a opinião de vocês sobre digital influencer? Porque também é o que a gente mais vê, que surge um novo a cada dia. Tem gente comprando seguidor. Isso faz tempo já que acontece, mas ainda mais hoje, assim. Por que todo mundo quer ser digital influencer? Como vocês analisam, assim, da área de tecnologia e de empreendedorismo? Porque é um negócio também, né? Todo mundo tem o que dizer. E todo mundo quer ser ouvido, no fim das contas. Ou todo mundo quer ser amado também, Adriano? Também, né? Tem gente que não tem o menor conteúdo, mas está lá fazendo besteira e ganhando seguidor. Mas paciência, tem público para todo mundo, né? A gente pode dizer que ser digital influencer hoje é igual ser músico. Você pode tocar qualquer estilo que você vai encontrar um público para você. E para puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, se você quiser ser um digital influencer, lá no Armazém tem toda uma estrutura para você gravar seus vídeos, fazer seus podcasts e a preços super acessíveis. Para você ter ideia, os equipamentos que a gente tem lá de imagem são exatamente os mesmos que o Porta dos Fundos usa. Então você quer criar um canal no YouTube com a mesma qualidade do Porta dos Fundos, vai lá no Armazém, vai alugar por R$100 a hora, se for para um cunho comercial. Se for para um cunho pessoal, você vai alugar 30. A gente tem um desconto exclusivo para vloggers e influenciadores digitais. R$30 a hora, você pega um kit de equipamentos igualzinho do Porta dos Fundos e faz seu vídeo. Então você não precisa gastar uma grande fortuna para começar a ser um influenciador digital. E quanto à questão que você puxou dos negócios, né? É importante entender que, assim, desde sempre existiu aquele formador de opinião, né? Vamos lá, sempre tinha, séculos atrás, tem aquele cara que subia na caixinha e gritava lá, pessoal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e as pessoas iam seguindo ele. Então, acho que assim, o próprio Silvio Santos começou assim, antes de ir pra rádio, pra televisão, ele ficava no meio da praça falando coisas. Ou seja, era um formador de opinião, né? Que hoje é o digital influencer. Eu acho que é muito positivo, de certa forma, né? É interessante para os negócios, né? Muitas vezes é um formador de opinião que faz um negócio estourar, de certa forma. No entanto, para quem quer ser formador de opinião, independente do público, enxerga isso como, se for enxergar isso, tenta enxergar isso da forma mais profissional possível, porque é o seu nome, é a sua cara que está ali. E você representa a sua família, você representa uma classe de profissionais, você representa muitas vezes a empresa onde você trabalha. Para você desfazer uma besteira depois que você coloca na internet. Exatamente. Então, assim, o exemplo que o menino Biel estourou, ia cantar na abertura das Olimpíadas, ele falou uma besteira para uma repórter. Para um jornalista. Acabou a carreira dele, não tem mais para onde ir. Ele era um grande digital influencer, porque ele tinha lá Instagram, Twitter, tudo a dispor, marcas investindo nele. Falou uma besteira, acabou, não tem chance de retorno, né? Exatamente. Então, buscar fazer isso de uma forma mais profissional, tanto no que diz respeito à produção de seus conteúdos, quanto na sua postura também, nos seus processos, na sua forma de fazer negócio, utilizando as mídias sociais, né? Procurar um público específico também é interessante, porque falar de tudo, às vezes não fala de nada, não é, Perseu? Exato, é essencial você entender um nicho, né? E muitas vezes perceber que esse nicho é uma extensão ou que você mesmo faz parte dele.
né? Você não vai falar de uma coisa que você não entende, ou vai buscando, vai testando só para, como você falou, ser amado. Poxa, seja você, fale de coisas que você gosta, né? Divida isso com as pessoas de forma que você tenha uma linha coerente, né? Saiba dividir também entre a pessoa e o digital influencer, né? Tem até um vídeo da Porta dos Fundos, que é uma brincadeira que eles fazem com as influencers, que são tantos pontinhos nos stories que parece uma temporada do Netflix, né? E aí são coisas assim que a pessoa tem que observar. E eu vejo uma certa oportunidade, né? Seja na área da educação, seja na área de tecnologia, na área de moda, né? Que é onde tem maior aceitação. Essa questão dos digitais influencers é algo que o pessoal tem que olhar de uma forma como uma oportunidade, mas saber fazer para que não se prejudique na vida real. Pode chegar um momento de existir um boom muito grande de digitais influencers e esse mercado retroceder? Pode ser que aconteça isso, assim, pela análise que vocês fazem ou não? Acho que não. Acho que tem espaço para todo mundo falar e sempre vai ter alguém querendo ouvir. Isso que Perseu colocou de você organizar o seu conteúdo é justamente o que vai ajudar a não acontecer essa saturação. Tem um digital influencer pernambucano, o Caio Braz. Ele é uma pessoa que tem essa pegada empreendedora desde o começo, e ele é um cara que fala de tudo, mas ele organiza esse fala de tudo em temporadas. Então tem um período que ele passa falando sobre viagens, tem outro período que ele fala sobre ativismo do público LGBT, tem outro período que ele entrevista pessoas sobre alimentação natural. Então ele organiza as várias vertentes que ele tem em temporadas, cria pequenos pacotinhos e vai entregando isso ao público de uma maneira extremamente profissional e organizada. E aí vai conseguindo cada vez mais seguidores, porque aí vai fazendo aquela amarração, né, junto com a pessoa que vê e que vai gostando e vai... Pois é, você chega nele através de uma dessas temporadas. Por exemplo, a gente conheceu o Caio Braz pesquisando sobre o que fazer na Argentina, e ele tinha uma série de vídeos falando sobre isso, e hoje a gente já sabe de todo o resto que ele faz, que a gente não chegaria por causa do resto, mas foi uma portinha de entrada que chama para esse público todinho, né? A naturalidade também seria um diferencial para um digital influencer. Ser natural, ser ele mesmo, né? Como o PC falou. Tá certo. Essa diferença entre o digital influencer e a pessoa, ela é muito tênue, né? Você tem que distinguir, sim, a pessoa jurídica da física, mas você tem que ser autêntico. Não adianta você criar uma persona maluca que quando você vai estar lá num evento, você vai ser completamente diferente daquilo. O público entende, o público não é burro. O Whindersson Nunes seria um exemplo disso, né? Que é um cara que foi, acho que um dos primeiros, né, aqui no Brasil. Estourado desse jeito foi um dos mas vieram muitos antes. O Rafinha Bastos mesmo é muito mais antigo que o Whindersson. Só que desse boom todinho aí que surgiu, ele é é interessante, né? No caso, sendo pelo Whindersson e Rafinha Bastos, a gente, só em falar o nome deles, a gente entende que ele tem públicos específicos, temas específicos, sim, né? E que essa questão do mercado vinha a saturar. Eu acho que, como a Adriana falou, isso vai ser muito difícil de acontecer, tá? Porque existe sempre um nicho, existe sempre aquela afetividade. O que pode acontecer é a profissionalização disso, né? E isso se tornar mais organizado, ainda mais organizado, né? Tem uma faculdade em São Paulo que lançou o curso de digital influencer. Legal. Eu não sei se a universidade vai conseguir acompanhar a velocidade da coisa, mas tem. E quem serão os professores também, né? Whindersson Nunes. Gente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no programa Cultura Entrevista. Mais uma vez, deixar aqui que o Mind the Biz, as pessoas podem se inscrever até o dia... Mind the Biz, até o dia 6 de abril, formulário, link de inscrição, está no site do Porto Digital, no site do armazendacriatividade.org. Tá? Tem lá o link da chamada, o link do formulário de inscrição. Lembrando, pessoal, que tem lá o formulário para adicionar um vídeo de 3 minutos falando um pitch. O que é um pitch? É um discurso rápido do que é o seu negócio, né? 3 minutinhos, coisa rápida, nada muito profissional. Se quiser fazer no armazém, a gente está aberto também para dar esse apoio, conversar, tirar qualquer dúvida, a gente vai estar passando para vocês e acompanhar as redes sociais lá do armazém, que com certeza vai ter muita novidade. Estamos planejando fazer um webinário, uma live com algumas pessoas que querem tirar uma dúvida, que querem saber mais, querem conversar. E se quiser conversar conosco também, mesmo antes da live ou em qualquer outra situação, pode entrar em contato com o armazém
comigo, com o Adriano, com qualquer outra pessoa, que vai ser bem atendido e as dúvidas vão ser esclarecidas. Valeu, muito obrigada, Perseu. Obrigado, Até mais. Dani. Obrigada, Adriano. Obrigado você, obrigado a todos que nos ouviram. Tá certo, então a gente conversou aqui com os coordenadores do Núcleo de Tecnologia, Adriano Medeiros, e do Núcleo de Empreendedorismo, Perseu Bastos, do Armazém da Criatividade. A gente agradece a você, ouvinte Cultura. Vem aí Vasconcelos Lima com Tarde Livre, antes tem Repórter Cultura com André Santiago, e a gente teve o trabalho técnico aqui do Michael Roberto, o Máximo Neto no Facebook. Um grande abraço a você, ouvinte Cultura. A gente se encontra amanhã. Até lá! Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias. E a gente volta para trazer a nota de falecimento. O capitão Givandir Luna comunica aos demais parentes e amigos o falecimento